Muito bem, pessoal. Meu nome é Daniel, né? Mais conhecido como Mister DLS. Então, estou aqui no lugar do meu amigo Victor Games, né? Uma boa noite, um bom dia, né? Não, caso, um bom dia, uma boa tarde, né? Para quem estiver assistindo esse vídeo. Vamos começar aqui falando do jogo que teve hoje, né? Do amasso do Arsenal, né? Começamos com o gol do Zubimendi, né? Na Premier League, quarta rodada. Foi um jogo assim dominante, né? Uma dominância total ali do Arsenal. E depois tivemos o segundo gol, né? Passe do Eze, né? Contratado do Arsenal, que veio do Crystal Palace, dando um passe perfeito, né? Pro Gyökeres, né? Na quarta rodada da Premier League. E aqui tivemos na La Liga o jogo entre Getafe e Real Oviedo, né? Gol de Mário Martin e assistência de Pere Milha na quarta rodada da La Liga. E tivemos o segundo gol, né, do Getafe contra o Real Oviedo. Assistência do Luiz Milha, né? Segunda assistência dele, gol de Borja Maioral pela quarta rodada. E aqui foi o terceiro gol, né, do Arsenal, né, para sacramentar a vitória, né. Passe do Leandro Trossard e gol de Martin Zubimendi, né. Quase que o cara faz o hat-trick, né. Se fizesse mais um, ia sair como... ia fazer o hat-trick na partida. E tivemos o gol aqui do Yerry Mina, né. Esse Yerry Mina aí fez o gol, né? Não sei se é esse que jogou no Palmeiras, né? Teve passado de Barcelona. E entre Cagliari e Parma da Itália. E aqui tivemos o jogo de Wolfsburg e Kohl, né? Pela Bundesliga. Gol de Luca Vadesschmidt. E aqui tivemos o jogo de Mainz e Red Bull Leipzig da Alemanha. Gol de Johan Bakayoko e assistência de Eziel Banzuzi pela Bundesliga, terceira rodada. E tivemos o jogo aqui também de União Berlim e Hoffenheim, né? Gol de Andres Kamarik de pênalti, né? Fazendo 1-0 para o Hoffenheim contra o União Berlim. E aqui pela Premier League, né? Tivemos o jogo entre Bournemouth e Brighton. Gol de Alex Scott, né? Com assistência de Antônio Semenyo, né? Pela quarta rodada. E aqui tivemos outro jogo pela Bundesliga. Heidenheim versus Borussia Dortmund. Gol de Seyou Guirassy, né? Um dos grandes protagonistas aí do Borussia, né? O homem gol. Ele recebeu o passe de Julian Hyson e fez o gol. E tivemos o segundo gol também, né? Aqui no Borussia, né? Maximilian Bayer, assistência de Karim ADM, né? E fazendo 2-0 ali, né? E agora tivemos também o jogo aqui de Wolfsburg e Kohl, né? Foi 1-0, né? Gol de Luca Vadosschmidt. E aqui tivemos o jogo de Real Sociedad e Real Madrid. Gol de Kylian Mbappé. Numa arrancada absurda, né? Um passe perfeito. Arrancada absurda do Mbappé, ele fez o gol. Foi um domínio absurdo também do Real Madrid nessa partida, né? E aqui tivemos o segundo gol do Real Madrid, né? O passe do Kylian Mbappé, né? E o gol do Arda Güler, o turco. Passe perfeito do Mbappé e o gol do Arda Güler pela Eredivisie, né? Campeonato holandês. Tivemos o jogo de Ajax e Zoli, né? 1-0, né?
gol de David Klaassen, né, e assistência de Mika Gorgitz, né, e Ajax e Zouri de novo tivemos o segundo gol, né, do Ajax, 2-0, gol de Mika Gorgitz e assistência de Kenneth Taylor pela quinta rodada da Eredivisie. E aqui tivemos o jogo de Newcastle e Wolfsburg e Wolverhampton, né? Gol de Nick Voltemate e assistência de Jacob Murphy, né? Pela quarta rodada da Premier League. E tivemos um gol aqui do Real Sociedad, né? Mikel Oyarzabal, né? Fazendo um golzinho aqui de honra pro Real Sociedad, né? De pênalti pela quarta rodada, né? E o Bournemouth e Brighton, né? Gol de Kaoru Mitoma, né? E assistência de Ian Kuba Mite, né? Fazendo gol de empate contra o Bournemouth, né? E tivemos aqui o segundo gol, né? Antônio Semenyo, né? Fazendo o gol da virada, né? Pro Bournemouth. E aqui tivemos o jogo pela Liga Turca, né? Gol, o 1-0 pro Galatasaray contra o Eyüpspor, né? Gol de Card, o Talarico, brincadeiras, e assistência do Kutucu. E Freiburg e Stuttgart, né? 1 pro Stuttgart e 0 pro Freiburg. Gol de Demirovic e assistência de Jamie Leving pela terceira rodada da Bundesliga. Tivemos o jogo de Freiburg-Stuttgart 1-1, né? No caso, o gol de empate, né? Do Igor Mantanovic e assistência de Lucas Kubler pela terceira rodada da Bundesliga. E aqui tivemos o jogo entre Freiburg e Stuttgart, né? De novo, na continuação, o segundo gol do Freiburg, né? O gol da virada. Der Rui Scherhant, né? Fazendo o gol da virada, gol pro Freiburg. E tivemos o terceiro gol, né? Igor Matanovic de pênalti, né? Segundo gol dele, né? 3 para o Freiburg, 1 para o Stuttgart pela terceira rodada da Bundesliga. Tivemos Wolfsburg e Kohl, né? E o gol de empate, né? Assistência de Maximilian Arnold para o gol de Mohamed El Amini Amoura pela terceira rodada da Bundesliga. E aqui tivemos Wolfsburg 2 e Köln 1, né? Gol de Lovro Madjer e assistência de Joaquim Mahal. Acho que sim pronuncia, né, o nome dele. Terceira rodada da Bundesliga. Tivemos o gol de empate entre Wolfsburg e Kohl. Gol de Isaac Bergman Johannesson e assistência de Said El Mallah pela terceira rodada da Bundesliga. Tivemos a virada aqui para lá de emocionante. Maximilian Arnold fazendo 3 para o Wolfsburg e 2 para o Kohl, né? 3 para o Wolfsburg e 2 para o Kohl. Terceira rodada da Bundesliga. E tivemos o jogo de Wolfsburg, né? Continuação, né? Que eu já tinha falado. Wolfsburg e Kohl, gol de Jakub Kaminski, gol do Wolfsburg e assistência, né, de Ragnar Ache. Fulham e Leeds United, gol de Gabriel Gudmundsson, né, fazendo 1-0
contra o Leeds para o Fulham pela quarta rodada da Premier League. Tivemos esse jogo que eu falei, né, agora há pouco, né, o segundo gol, né, do Galatasaray. Eyüpspor versus Galatasaray, 2 para o Galatasaray, 0 para o Eyüpspor. Baris Alper Yılmaz, Superliga da Turquia, pela quinta rodada. Ajax Zoli, o gol da virada. E Ajax Zoli, perdão pessoal, Cade de Roy e assistência de Colin Corstons pela Eredivisie pela quinta rodada. E aqui tivemos uma notícia, né, do Alexander-Arnold, entra nos 82 minutos, né, desse jogo entre Real Madrid e Real Sociedad, né, Juventus e Inter, gol de Lodi Kelly e assistência do Bremer, né, que voltou da lesão, né, deu passe, né, pela Série A, Team, pela terceira rodada. Juventus e Inter tivemos gol de empate, gol de Arkan Calhanoglu, assistência de Carlos Augusto pela Série A Team, terceira rodada. E Bayern versus Hamburgo, né? Gol de Serge Gnabry, assistência de Konrad Laimer pela terceira rodada da Bundesliga. E aqui tivemos Bayern e Novo Hamburgo, né? Aqui continuação desse jogo, assistência de Harry Kane, né? E gol de Alexander Pavlovic. A Harry Kane é o arco e a flecha, né? É o atacante, é o centroavante dos tempos modernos, né? Aquele que ajuda a armar. E continuação desse jogo, tivemos 3 para o Bayern, 0 para o Novo Hamburgo, gol de Harry Kane, o homem-gol, pela terceira rodada da Bundesliga. E aqui tivemos o quarto gol do Bayern contra o Hamburgo, assistência de Joshua Kimmich e gol de Luis Dias, pela terceira rodada da Bundesliga. Aqui temos os números, né, do Harry Kane pelo Bayern: 101 jogos, 92 gols, 29 assistências, 3 jogos, 4 gols e 3 assistências, um número muito acima da média. E a continuação aqui embaixo, o Hans Flick, né, técnico do Barcelona, sobe o tom e critica a seleção da Espanha por lesão de Lamine Yamal. Lamine Yamal foi para a seleção com dor, não treinou e tomou analgésicos para jogar. Estavam 3 gols à frente em todas as partidas e mesmo assim ele jogou de 79 a 73 minutos. Ele não treinou. Isso não é cuidar dos jogadores. A Espanha tem o melhor time do mundo em todas as posições. São incrivelmente bons. Estou muito triste com isso, a situação. E aqui vamos ver a segunda notícia, da TNT, né, que é a TNT, e 6 desfalques para o jogo de amanhã, né, para o confronto contra o Juventude, 2 de cabeça para o Felipe Luiz. O Flamengo terá 5 desfalques, né, no caso ali tá errado, né, 5 desfalques. O Juventude contra a lesão: Alexandro, Varela, Pulgar, Jorginho e Bruno Henrique, né, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro também não estará à disposição do técnico. Saul viaja amanhã, separado da delegação por conta do nascimento do filho, mas deve estar disponível para a partida. E aqui é o gol de empate, né, da Juventus, né, no caso da Inter.
Gol de virada da Inter, né? Marcos Thuram, assistência de Federico Di Marco, né? E aqui pela Premier League, quarta rodada, gol de Pape Matar Sarr e assistência de Xavi Simons, né? E Porto e Nacional, né? Samu Aguivoar, né? Fazendo o gol, né? Consolidando 1-0 pro Porto e que pela quinta rodada português. E aqui tivemos o gol de empate da Juventus, né? Krefin Thuram, né? E assistência do Kenan Wilds, o turco. E aqui tivemos o jogo pela Premier League, né? Quarta rodada. Lucas Bergvall, assistência de Christian Romero. E fazendo 2-0 para o Tottenham contra o West Ham. E aqui tivemos o terceiro gol, né? Virando passeio total do Tottenham para cima do West Ham. Gol de Mick van der Ven e assistência do Lucas Bergvall. Tivemos a virada aqui, um jogo muito emocionante entre Juventus e Inter, né? Lá e cá, a todo momento, emoção sem limite, né? Gol de Vasily Adzik, assistência de Jonathan David, fazendo o gol da virada para a Juventus na Série A Team pela terceira rodada. Bayern Novo Hamburgo, segundo gol de Harry Kane, assistência de Michael Wallace. E depois tivemos o jogo de Al Hilal e Al Qasiyad, Christopher Bah fazendo 1-0 para o Al Qadisiyah pela segunda rodada do Campeonato Árabe. E tivemos um jogo do Besiktas versus Basak Serrir, gol de Eldor Shomurodov e assistência de Denis Turussi. Besiktas e Basak Serrir, gol de empate. El Bilal Churre e o Bilal Churre fazendo o gol de empate, né? Entre Besiktas e Basak Serrir pela quinta rodada da Superliga Turca, né? Tivemos o gol da virada, né? Do Besiktas. Senzi Giz Under recebeu uma assistência de Deme Age Team. Tivemos aqui pelo Brasileirão Série A o gol do Mirassol contra o Grêmio, gol de Alisson. E tivemos aqui embaixo o jogo da Liga de Portugal pela quinta rodada, gol do Famalicão contra o Sporting Lisboa, 1-0. Althea Mônaco, Takumi Minamino, né? Fazendo o gol para o Mônaco. E tivemos aqui Famalicão Sporting, gol de Pedro Gonçalves, assistência de Giovanni Kindá. E tivemos o jogo também de Palmeiras Internacional, gol de Vitor Roque e assistência de Felipe Anderson. Segundo jogo foi Famalicão Sport, né? Gol de Luiz Javier Soares, assistência de e tivemos Al-Sheri, né? E Mônaco, gol de Mohamed Saifu Ferrucci. E tivemos o gol da virada, né? Gol de Jorge Iline Mikimena, assistência de Wanderson. Tivemos pela 23ª rodada do Brasileirão, gol de Lucas Evangelistas, né?
fazer um terceiro gol pro Palmeiras contra o Internacional. E aqui tivemos Brentford e Chelsea, gol de Kevin Schaud e assistência de Jordan Henderson pela quarta rodada. Tivemos jogo de Atlético Madrid e Real, gol de Pablo Bairros, assistência de Atlético Madrid e Real. Tivemos esse jogo, né, pela La Liga, gol de Pablo Bairros, assistência de Julián Álvares. E aqui tivemos o jogo entre Fortaleza e Vitória, gol de Breno Lopes, assistência de Eros Mancuso pela 23ª rodada do Brasileirão Série A. Tivemos jogo, gol de empate, né? Fábio Carvalho, Christopher Adja dando assistência para o Fábio Carvalho pela quarta rodada da Premier League. Tivemos Estudiantes. Tivemos o quarto gol do Palmeiras, né? Aqui tivemos, no caso, corrigindo aqui, tivemos o gol do Estudiantes versus River Plate, gol do River, né? 1-0 pro River, gol de Juliano Galopo, né? E assistência de Nathan Fernandes. Tivemos continuação aqui do jogo entre Palmeiras e Internacional. Quarto gol, né? Do Palmeiras versus Internacional, virando o chocolate. Fortaleza e Vitória, gol do Bruno Pacheco, assistência de Bruno Matheus Pereira. Tivemos o segundo gol, né? Assistência do Marco Llorente. Gol de Nicolas. Vamos pela Brasileirão Série B, 25ª rodada. Gol de Gabriel Poveda. Tivemos o gol de empate. Tivemos um golzinho de honra do Johan Carboneiro pelo Internacional. Depois, aqui a notícia. A expectativa é que Kenny Arroio e Cauã Guimarães gol de empate do Vila Nova, né? Gol contra do Júnior. E foi isso, galera. Desculpe aí que eu acabei caindo um pouco aqui no sono, mas enfim. Esse foi o resumidão dessa semana. Amanhã, tendo mais, eu trago mais notícias para vocês que estão antenados aqui no canal do Victor Games. Uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, um bom dia, que Deus abençoe todos vocês. E fiquem ligados aí, ativem o sininho da notificação para não perder nenhuma notícia no canal do Victor, né? Então, até mais, fiquem com Deus.